Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje vou fazer um armário para minha área de serviço utilizando essas peças aqui de guarda-roupa. São as peças que sobraram lá de quando fiz os armários da minha cozinha. E eu vou fazer um móvel também, eu vou desmontar esse móvel aqui que eu fiz há um tempo atrás também com reaproveitamento e vamos fazer aqui os móveis para esse espaço da minha lavanderia. Vai ser bem, assim, provisório, porque eu preciso dar uma utilidade para as peças, mas vocês estão vendo aí que falta acabamento, então, assim, eu não vou ficar guardando as peças até dar o acabamento ali no espaço para poder fazer os móveis, porque eu preciso dos móveis agora. Então, é aquele negócio, né? Vamos usar o que temos e quando pudermos a gente melhora aquilo que a gente já tem. Então, começo aqui medindo as duas peças que eu vou utilizar para fazer as laterais. Essas daqui são laterais de guarda-roupa. Eu vou tirar um pedaço aqui na parte de baixo, porque ele tá lascado. Como praticamente toda a lateral de guarda-roupa, né? As duas laterais de fora sempre ficam estragadas, porque normalmente é a parte que fica apoiada no chão. Ela tem, normalmente os guarda-roupas vêm com uma pequena peça de plástico ali nessa parte de baixo para não ficar diretamente em contato com o piso, mas elas sempre estragam, então ele tá um pouquinho estragado aqui, aí nós vamos retirar só essa partezinha que tá estragada, eu vou usar o comprimento aqui da peça. As portas que eu tenho é desse mesmo guarda-roupa aqui, só que elas são um pouquinho menores. Mas eu não quis cortar aqui a peça para ficar exatamente do tamanho lá da porta, não. Porque quanto mais alto eu puder deixar esse armário aqui, melhor, né? Então, cortei só o que era necessário. Cortei também uma outra peça para fazer a parte de baixo, a parte de cima. Se não me engano, foi 76 centímetros que eu cortei aqui, né? Mas aí é por conta lá do espaço que eu tenho, né? Eu tô considerando deixar lá um espaço suficiente para colocar uma máquina de lavar, que eu não tenho. Eu tenho 2 tanquinhos, mas eu não vou considerar a medida ali dos 2 tanquinhos, porque o meu tanquinho já tá passando da hora já de ser descartado. Eu vou depois mostrar lá para vocês como é que ele tá. Então, assim, eu vou considerar o espaço para colocar uma máquina, porque aí eu não preciso modificar tanto aqui o armário quando a gente for fazer o acabamento lá e eu tiver comprado a máquina. Então, parafusamos ali as duas peças, né, de baixo, de cima, já monta a estrutura do armário, praticamente a estrutura toda. E ele é praticamente só isso aqui, porque é um nicho bem grande. A altura eu acho que ele ficou com 2,10. Então, é um nicho bem grandão. Eu não vou colocar o tampo na parte de trás, até precisaria, já que a parede está sem acabamento, mas eu não vou colocar porque eu não tenho. E como é o tampo de trás que deixa o armário no esquadro e deixa ele firme, e eu não vou colocar, eu vou parafusar ele na parede. E assim é que ele vai ficar no esquadro. Particularmente, eu até prefiro, né? Mas aqui, como não tá rebocado, não fica tão legal. Mas quando a gente rebocar, vai ficar. Ó. Eu prendi ele com 4 cantoneiras aqui, ó. Tá vendo? Furamos a parede. Na parede, colocamos bucha e parafuso. E no guarda-roupa, prendemos só com parafuso. Aí, como as portas são menores, eu coloquei um pedaço de MDF lá em cima para poder fechar o vãozinho. E coloquei as portas. Não mostrei para vocês porque essa porta já era a porta dele. Eu não fiz a porta. Eu só coloquei as dobradiças e parafusei ela no lugar. E as dobradiças já é a que estava nela mesmo. Aí eu peguei essas duas madeirinhas aqui, que era do calceiro do guarda-roupa que eu montei lá no corredor. E aí vamos parafusar ela aqui, que eu vou colocar uma prateleira nessa parte de baixo, que vai servir para guardar mais algumas coisinhas. Eu tô fazendo esse armário aqui na área de serviço, mas a gente vai utilizar ele para guardar algumas ferramentas, né? As ferramentas que nós temos. Por enquanto, elas vão ficar nesse armário.
Depois, quando nós finalizarmos o nosso lavabo, aí eu vou fazer um armário para colocar lá no lavabo e essas ferramentas que a gente vai pôr aqui, elas vão passar para lá. Aí esse armário aqui, quem me acompanha lembra que nós fizemos esse armário e ele estava em cima da geladeira. Ele ficou em cima da geladeira por um bom tempo. Porém, agora eu parafusei ele aqui na parede, ó, para guardar os produtos de limpeza aqui da área de serviço. Futuramente eu quero complementar aí esse pedacinho que ficou faltando, mas por hora eu vou deixar assim, porque depois que rebocar vai dar umas diferencinha, né? O reboco toma ali mais uns 2 centímetros, então eu não vou ter a medida exata para poder fazer agora. Esse espaço aqui é o que ficou para a máquina de lavar. É mais do que o suficiente. Aqui tem aproximadamente 90 centímetros, então cabe uma máquina de lavar tranquilamente. Aí eu peguei 2 portas de um outro guarda-roupa, 2 portas que estavam sobrando aqui também, e eu juntei as duas para fazer aqui a porta do lavabo. Há um tempo atrás eu tentei reutilizar uma porta de pinos que a gente tinha feito lá para o nosso quarto, provisoriamente, e eu tentei colocar ela aqui, mas ela estava muito empenada e aí não deu certo. Aí na hora eu acabei desistindo, tirei e agora eu fiz aqui com essas 2 portas de guarda-roupa. Simplesmente eu peguei 3 ripas de MDF e parafusei juntando aqui as duas. E coloquei lá parafusei as roldanas lá no trilho. O trilho já estava colocado, né, de quando a gente estava fazendo aqui o reboco do lavabo. Então, agora só vamos colocar embaixo aqui, ó, o trilho na parte de baixo, que é o guia, para ela não ficar balançando. Aí ela vai correr aqui dentro desse guia. Meu pedaço de perfil tá até enferrujado já. Quando a gente compramos novinho. Mas só que esse daqui já é reutilização, né? Esse aqui a gente tirou lá da janela. E aí a gente vai reutilizar ele aqui para fazer a guia da nossa porta. E o batente também é com esse mesmo perfil aqui, ó. Esse aqui é o 2020. É o perfil U2020. Esse aqui acho que até é a chapa 20, porque ele é bem fininho. Mas para fazer aqui esse tipo de trabalho, super dá certo. Então a gente fizemos um furo maior de um lado e do outro lado a gente fez um furo menor. O furo maior é para passar a cabeça do parafuso. E o furo menor é onde o parafuso vai entrar e vai apertar o trilho ali na parede, ó. Aí ele fica fixo lá com bucha e parafuso. E a porta vai correr dentro ali, ó. Não fica balançando. Aí desse lado aqui a gente colocou o batente. Aí. Não vamos colocar fecho agora, né? Aqui tem que colocar um trinco, mas nós não vamos colocar agora, porque a gente vai pôr para fechar só pelo lado de dentro. Então, como aqui por enquanto está só como um depósito, não tem necessidade de colocar o trinco. Quando a gente fizer o lavabo, porque esse cômodo aqui vai ser o nosso lavabo, aí a gente coloca o trinco. Para puxar, nós fizemos ali um furo, ó, com a broca chata, só para colocar o dedo e puxar a porta mesmo. Até poderia colocar um puxador, mas aí o puxador atrapalha, porque eu quero que ela abra por completo. Porque o vão aqui é só 60 centímetros. Mas, eu até tenho um monte de puxador aqui, daria até para escolher, né? Mas só que não fica legal se eu colocar ali, porque aí a porta não vai abrir por completo. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocasse ele aqui, né? Ele ia bater na parede. Quando a porta corresse, ele ia bater, tá vendo? Aí ela não ia abrir por completo. Então, eu prefiro sem, só com aquele furinho ali, pra gente colocar o dedo e puxar a porta, porque aí ela abre tudo. Já que o vão é pequeno, né? Só 60 centímetros, mas pelo menos ela vai abrir todos os 60 centímetros. Aí vai ficar bem legal. As 2 portas juntas dá 70, né? Mas aí fica um pedacinho para cada lado. Então, dá um fechamento bem bacana aí. Aí ficou legal. Aí já o armário aqui, nós colocamos ali as máquinas ali na parte de baixo, né? As nossas ferramentas elétricas. E aqui na parte de cima a gente vai botar toda essa bagunça aqui, ó. São enxada, pá, cavadeira, enxadão, tudo ferramenta que a gente precisa. Mas
fica jogado nos cantos aí. E aí acaba ficando feio, né? Então, colocamos aqui no armário, deu para guardar tudo, né? Acaba sendo um desperdício, um armário desse para guardar esse tipo de ferramenta, mas é como eu falei para vocês, né? Por enquanto vai ficar aqui. Quando fizermos o lavabo, vamos fazer um e colocar lá. Aí aqui, ó, ficou essa fresta aberta, que é para colocar aquela abinha para poder fazer o fechamento. Só que aquilo lá é colocado com MDF de 6 milímetros e eu não tenho, né? Tanto que não colocamos fundo nele justamente porque eu não tenho MDF fino. Quando a gente tiver, aí eu coloco ali, mas para o que está guardado lá, nem incomoda, né? Não tem problema. Aí esse daqui ficou organizado aqui com os produtos aqui de limpeza aqui da área de serviço. Então, vou deixar assim. Até poderia trocar esse puxador aqui e colocar igual do armário maior, mas como eu não vou dar acabamento agora, por hora não me incomoda, né? O que incomoda mais é cada um ser de uma cor, né? Ter peças diferentes ali. Principalmente esse pequeno, né? Que tem 2 cores diferentes. Mas, por hora, vai ser de grande utilidade aqui pra gente. Deu para organizar as ferramentas, organizar o espaço. Coloquei aqui os 2 tanquinhos, né? Só um que funciona, esse daqui, ele até ficou passando aqui para fora, porque, como eu falei para vocês, eu não considerei as medidas dos 2 tanquinhos para poder fazer o armário, porque senão ia dar um armário muito pequenininho. Eu considerei fazer um armário num tamanho bacana, que dê para guardar tudo que a gente precisa e deixar o espaço suficiente para caber a máquina de lavar. Porque até esse tanquinho aqui, ó, uma hora ele vai sair daqui, porque ele já quebrou o pé e ele tá ali apoiado com tijolo, ele tá tão frágil, ele tá tão ressecado que se ficar mexendo muito nele, ele quebra. E aí já era, né? Por enquanto ainda dá para usar. Então, vai quebrar um galho, mas quando eu comprar a máquina, eu vou refazer essa instalação aqui, que aí a gente vai... Não sei se nós vamos comprar a máquina e dar acabamento aqui simultaneamente ou se eu vou fazer uma coisa de cada vez. Mas essas instalações a gente vai mudar quando a gente comprar a máquina, porque não precisa 2 tomadas aqui. Então, eu vou deixar só uma e vou colocar ela embaixo para a máquina ficar ligada na parte de baixo. E a torneira também vou tirar ela e vou colocar o ponto de água embaixo, só para poder ligar a máquina mesmo. Eu coloquei essa daqui porque essa torneira enche o tanquinho e já enche o outro tanque do lado de cá. Que esse outro tanquinho nem motor ele tem. Eu comprei esse tanquinho já tem uns 20 anos. E a estrutura dele ainda tá boa. E o outro tem uns 5 anos que eu comprei e ele já tá todo quebrado, bem ressecado. Então, assim, os 2 são da mesma marca, Colormac, mas a qualidade desse mais antigo é bem superior. Mas por hora, né, vai ficar assim o espaço. Esse armário grande ficou bem legal, ele ficou todo de uma cor só, né? Então, assim, meio que dispensa o acabamento, mas eu vou dar acabamento nele quando a gente der acabamento na área de serviço. E esse menor, quando a gente for dar o acabamento aqui, eu tiver MDF para fazer um armário maior, eu faço um maior e tiro esse, que aí eu já faço um para complementar ali o espaço todo. Mas se eu não tiver, eu faço só um pedaço para poder a gente finalizar ali o restante para ele preencher a parede toda. Mas por hora ficou ótimo assim. A porta ali também ajuda bastante, a gente fecha ela e já nem vê a bagunça que tem lá do outro lado. Então já fica bem mais... mantém, né, organizado aqui. Ali tá o vaso sanitário que eu vou colocar lá no banheiro da suíte quando a gente fazer. Aí aqui tem mais ferramentas nesse gaveteiro. Essa prateleira também, muita coisa aqui, ó, que a gente, de acordo a gente for fazendo obra, a gente vai usando, vai acabando. E eu não sei onde eu vou pôr essa prateleira, porque ela não vai caber ali onde eu queria, onde ela estava antes, né, com as ferramentas. Ela não vai caber quando a gente rebocar a parede, porque ela tem 1 metro e o espaço aqui também tem 1 metro, mas a hora que rebocar vai ficar menor. E aí ela não vai caber. Mas eu vou fazer um armário para colocar ali no canto e organizar as ferramentas quando a gente fizer o lavabo. E aí eu quero fazer um armário com porta, né? Porque aí fica também... Vai ficar um armário dentro do lavabo com as ferramentas guardadas, então fica bem organizado. Eu gosto de tudo com porta.
Não gosto de prateleira, cristaleira, nada assim com porta de vidro, não. Eu gosto bem fechado mesmo, porque dá um aspecto de mais organizado. Mesmo quando tá bagunçado, estando fechado, você não vê a bagunça, dá aquele aspecto de que tá mais organizado. E o cestinho de roupa, eu vou deixar ele ali por enquanto, porque nessa parede aqui vai ser o meu jardim vertical. Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui, porque eu até ia pôr ele naquele cantinho ali. Eu fiz ele na medida para caber lá naquele canto. Porém, toda vez que a gente for abrir ali o armário, tem que ficar puxando ele. Apesar dele ter rodinha, né, de não ter assim trabalho, não ter dificuldade para puxar, eu preferi deixar ele ali naquele canto por enquanto. Mas eu fiz ele na medida para ficar aqui, ó. Porque é o tamanho certinho para ele ficar nesse espaço. Mas sempre que for pegar alguma coisa ali no armário, teria que arrastar ele, né? E aí, como tem rodo, vassoura ali, que a gente está sempre utilizando também, eu preferi deixar ele ali do outro lado. Pelo menos por enquanto. Mas eu fiz ele para ficar ali naquele canto. E aí, ficou assim o nosso cantinho, a nossa lavanderia, né? Por hora vai ficar assim, né? Sem o acabamento. Não tenho previsão de quando eu vou finalizar, de dar acabamento na área de serviço, dar acabamento nesses móveis, nem no lavabo, mas demos uma utilidade para as peças que tínhamos aqui, organizamos a nossa lavanderia e é isso que é importante, né? A gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento e é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. E se aparecer aí para você, dê um hypar para ajudar na divulgação do nosso trabalho.